Imagine um país nascido do caos, cercado por montanhas tão altas que parecem tocar o divino. Um lugar onde os ventos frios trazem histórias de guerras, impérios esquecidos e promessas que nunca se cumpriram. O Paquistão, uma terra que muitos temem, poucos entendem e quase ninguém conhece de verdade. Mas e se eu te dissesse que por trás das manchetes de terrorismo e pobreza existe um dos povos mais calorosos, espirituais e resilientes do planeta? Um país com corações tão fortes quanto as montanhas do Himalaia. Você ainda o chamaria de perigoso, ou começaria a enxergar sua alma. A câmera sobrevoa o norte do país. Picos brancos do Karakoram se erguem como muralhas contra o céu. O vento sopra sobre o vale de Hunza e o narrador continua. Dizem que aqui o tempo esqueceu de passar. Os homens vivem até os 100 anos, as mulheres caminham sorrindo entre as plantações e ninguém jamais ouviu falar em guerra. Curiosidade: o Vale de Hunza é real. Isolado por séculos, tem uma das populações mais longevas do mundo. Muitos acreditam que o segredo está na dieta. Damascos secos, água pura de geleira e um senso de comunidade quase sagrado. Mas o Paquistão não é feito apenas de paraísos escondidos. É também uma ferida aberta. Nas cidades o ar pesa com a fumaça das motocicletas, os fios elétricos pendem como teias sobre becos estreitos e crianças correm entre esgotos a céu aberto. Aqui, a beleza e a dor convivem como irmãos. Um contraste que revela o verdadeiro espírito do país. Fé em meio à escassez. A política é uma novela sem fim. 3 forças disputam o destino do povo: os militares, os religiosos e os políticos. Cada um promete salvação, mas poucos cumprem. Ainda assim, nas ruas de Lahore e Karachi, a esperança é teimosa. Homens barbudos vendem chá nas esquinas. Mulheres vestidas com tecidos coloridos trocam sorrisos e um som ressoa no ar: o chamado para a oração. 5 vezes ao dia, milhões param tudo o que estão fazendo para se conectar com algo maior. Talvez seja essa disciplina espiritual que mantém o país de pé, mesmo quando o resto do mundo o julga quebrado. Você sabe o que é ter fé em meio ao caos? Pergunta o narrador, enquanto a câmera mostra um garoto subindo um telhado de tijolos para olhar o pôr do sol. É acreditar que Deus ainda ouve, mesmo quando ninguém mais parece ouvir você. Curiosidade: o Paquistão é o segundo maior país muçulmano do mundo, com mais de 230 milhões de habitantes. O Islã não é apenas uma religião aqui, é a estrutura social, política e emocional da nação. Mas há algo ainda mais profundo. A alma paquistanesa nasceu da divisão. Em 1947, quando o Império Britânico se desfez, Índia e Paquistão foram separados pela religião. Milhões foram obrigados a escolher: hindu ou muçulmano. O resultado foi uma das maiores migrações da história humana. Famílias despedaçadas, aldeias queimadas, fronteiras traçadas com sangue. Essa cicatriz ainda lateja. O ódio entre os 2 países nunca foi esquecido, e as fronteiras até hoje parecem feridas abertas no mapa. Mas como um país pode nascer do trauma e ainda acreditar no amor? Pergunta o narrador. Em uma vila nas montanhas, uma mulher oferece pão e chá quente a um viajante estrangeiro. O hóspede é a bênção de Deus, diz ela, com um sorriso tímido. Essa é a essência da hospitalidade paquistanesa. Um povo que, mesmo em meio à dor, nunca esquece a generosidade. Curiosidade: no norte, o povo Balti fala uma língua com raízes tibetanas e tem traços de origem mongol. Já no sul, os sindhis misturam influências persas, árabes e indianas. O resultado? Um mosaico de culturas, sotaques e rostos, todos unidos por um mesmo orgulho: sobreviver. No campo, a vida segue simples, mas dura. O clima é extremo: calor escaldante nas planícies do Punjab, frio cortante nas montanhas do norte. A economia rural depende do rio Indo, o mesmo que deu nome à Índia. Ironia do destino: o rio sagrado dos hindus nasce no Tibete e alimenta o coração do Paquistão. A natureza aqui é a verdadeira soberana, mas há um segredo que poucos conhecem. Nos altos vales do Himalaia, pequenas escolas ensinam meninas a ler e sonhar. Iniciativas inspiradas por Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa que levou um tiro do Talibã por defender o direito à educação feminina. Eles tentaram me silenciar, disse ela,
mas a minha voz ecoou pelo mundo. Essa é a alma do Paquistão, ferida, mas indomável. O país vive entre extremos. É dono de armas nucleares e de vilas sem eletricidade. Exporta têxteis para o mundo todo, mas tem milhões sem acesso à água potável. É o paradoxo perfeito, o país da fé e da incerteza. E talvez por isso, tão humano. No final do primeiro capítulo, o narrador se aproxima do microfone com voz baixa e grave. Talvez o erro do mundo seja olhar para o Paquistão com medo, quando deveria olhá-lo com curiosidade, porque às vezes os lugares mais julgados são os que mais têm a ensinar sobre o que realmente é ser humano. E então, a tela escurece. Apenas uma frase surge. Você só conhece um país de verdade quando entende a dor que ele esconde. Se esse começo te fez enxergar o Paquistão com outros olhos, siga nossa jornada. No próximo capítulo, vamos descer das montanhas e encarar o que o turismo nunca mostra, as feridas invisíveis da pobreza. O que você vê quando ouve a palavra Paquistão? Talvez desertos, barbas longas, guerra, caos. Mas e se eu dissesse que o verdadeiro inimigo do país não é o terrorismo, e sim a fome? O barulho das bombas aparece nas manchetes, mas o som que ecoa nas ruas de Karachi é outro, o ronco vazio de milhões de estômagos. Como um país tão rico em história, fé e recursos naturais pode ser tão pobre em dignidade? Essa é a pergunta que ninguém faz, e a resposta revela um sistema que aprendeu a sobreviver, sangrando. Em uma manhã nublada, a câmera percorre as ruas de Karachi, a maior cidade do país. O chão está coberto de poeira, e o ar tem o cheiro agridoce de gasolina e pão queimado. Um menino de 8 anos limpa o para-brisa de um carro importado parado no semáforo. Dentro, um empresário com relógio de ouro ignora o olhar do garoto. "Senhor, só um pão", ele sussurra, quase sem voz. O vidro sobe devagar, e o menino continua, como se aquele silêncio fosse mais uma resposta conhecida. Curiosidade: quase 40% dos paquistaneses vivem abaixo da linha da pobreza. Em algumas regiões rurais, esse número chega a 70%. A desigualdade é tão profunda que em Karachi há bairros com mansões, iluminadas por painéis solares, e vielas onde as pessoas dividem uma única lâmpada a óleo. Mas a pobreza aqui não é apenas falta de dinheiro, é um sistema herdado, cultivado, aceito. Os britânicos, durante o Império Colonial, dividiram a terra entre poucos senhores feudais, e o modelo sobrevive até hoje. Grandes famílias controlam a política, o comércio e até a água. Sim, até a água. Nos vilarejos do sul, mulheres caminham quilômetros com potes de barro equilibrados na cabeça, em busca de algo que o governo prometeu décadas atrás. "Você sabe o que é lutar por uma gota?", pergunta o narrador, enquanto o som seco do vento atravessa o deserto de Thar. Ali, onde o chão racha sob o sol e o céu se confunde com a poeira, crianças brincam com baldes vazios, fingindo que estão cheios. Uma mãe amarra um pano úmido sobre a cabeça da filha e diz: "Deus proverá", mas a fé, por mais forte que seja, não mata a sede. Curiosidade: o deserto de Thar, no sul do país, é uma das regiões mais áridas do mundo, mas abriga mais de 1 milhão de pessoas. A maioria delas vive sem eletricidade ou saneamento básico. O paradoxo: abaixo dessas terras secas, há reservas de carvão, gás e minerais que o governo nunca conseguiu explorar de forma eficiente. E então surge a pergunta que ecoa como uma acusação: onde está o dinheiro? A resposta é amarga: corrupção endêmica, clientelismo político e um sistema que favorece quem já nasceu rico. O Paquistão recebe bilhões em ajuda internacional, mas grande parte se perde em contratos fantasmas e contas secretas. Um ministro se justifica diante das câmeras: "O povo precisa confiar em nós". Enquanto isso, uma mulher com as mãos cheias de calos diz olhando para o chão: "Nós confiamos". Mas confiança não enche o prato. Curiosidade: o país possui armas nucleares, mas enfrenta apagões elétricos diários. Possui universidades prestigiadas, mas milhões de analfabetos. É um contraste doloroso entre o que o país poderia ser e o que é. Nos becos de Lahore, o cheiro de especiarias mistura-se ao suor das oficinas. Homens martelam ferro, mulheres costuram em silêncio.
O salário médio de um operário é o suficiente para comprar arroz, óleo e um pouco de chá, se o preço do dólar não subir. E sobe. Quase sempre sobe. A inflação aqui é uma ameaça invisível, corroendo sonhos antes mesmo que eles nasçam. Mas como um povo consegue sorrir no meio disso tudo? A resposta está nas ruas, nas vozes, nas cores. O paquistanês é um sobrevivente. Eles pintam caminhões com flores e frases poéticas, transformam o transporte em arte, o desespero em beleza. É uma maneira de dizer, podem nos roubar tudo, menos a cor da alma. Curiosidade. A arte dos caminhões, conhecida como truck art, é uma tradição popular única. Cada veículo é decorado com cores vibrantes, espelhos e versos religiosos. É um símbolo de resistência cultural e espiritual. No interior, o sofrimento ganha outro rosto. Crianças casam-se aos 14 anos, famílias inteiras trabalham em fornos de tijolos em regime de quase escravidão. O dono dos fornos oferece adiantamentos que prendem os trabalhadores em dívidas eternas. Um homem, coberto de fuligem, olha para a câmera e diz: "Nasci aqui, e aqui vou morrer." Curiosidade. O trabalho escravo moderno ainda é uma realidade no Paquistão. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas vivam em condições de servidão por dívida. Mas existe algo que o dinheiro não compra: o espírito do povo. Quando há enchentes, e elas acontecem quase todos os anos, vizinhos constroem abrigos com as próprias mãos. Quando um terremoto destrói uma vila, os sobreviventes se reúnem para cozinhar juntos, compartilhar arroz, contar histórias. Somos pobres, mas somos humanos, diz um ancião com a barba branca. E talvez aí esteja a lição que o mundo insiste em ignorar. Dignidade não é medida em dólares. No final, a câmera sobe lentamente sobre as favelas de Karachi, revelando um pôr do sol alaranjado sobre o mar da Arábia. O narrador fala com voz serena, quase sussurrando. Enquanto o mundo fecha os olhos para o sofrimento, o Paquistão continua de pé. Não porque é forte, mas porque aprendeu a se curvar e levantar 1000 vezes sem perder a fé. E com isso, uma nova pergunta ecoa. Uma pergunta que talvez defina toda a jornada deste documentário. Será que o mundo subestima o Paquistão, ou apenas tem medo de reconhecer o quanto se parece com ele? Se essa reflexão te tocou, continue comigo. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas tradições que o Ocidente chama de bizarras, mas que aqui são sagradas. Tradições que desafiam a lógica ocidental. Você já imaginou viver em um lugar onde a honra vale mais do que a própria vida? Onde o amor pode ser uma sentença e a obediência uma salvação? No Paquistão, certas tradições não apenas sobrevivem ao tempo, elas o desafiam. São regras invisíveis, gravadas não em leis, mas na alma de um povo. E quem tenta quebrá-las paga um preço alto, muito mais alto do que você pode imaginar. Nas ruas de Lahore, o cheiro de especiarias invade o ar. Cardamomo, cravo, pimenta. Enquanto as mulheres caminham envoltas em véus coloridos. Cada cor tem um significado. Vermelho, para o casamento. Azul, para a fé. Branco, para o luto. À primeira vista, é uma explosão de cultura e beleza. Mas por trás das cores existe algo mais profundo, um sistema de valores que o Ocidente chama de retrógrado, mas que para eles é a espinha dorsal da vida. Curiosidade. O Paquistão é uma sociedade majoritariamente patriarcal. As decisões familiares, casamentos e heranças são, em sua maioria, determinadas pelos homens mais velhos da casa. Uma história ecoa como um fantasma entre os becos. Uma jovem chamada Aisha se apaixonou por um rapaz de outra tribo. Eles se encontravam em segredo à beira do rio, onde o vento carregava o perfume das flores e as promessas sussurradas. Mas quando o pai descobriu, a história terminou em tragédia. No vilarejo, ninguém comenta o que aconteceu, mas todos sabem. Ela desonrou o sangue, disse um ancião olhando para o chão. Esse é o peso da tradição. A honra familiar aqui é algo sagrado e muitas vezes mortal. Curiosidade. Os chamados honor killings, assassinatos por honra, ainda ocorrem no Paquistão, especialmente em áreas rurais. Centenas de mulheres são mortas a cada ano por familiares, em nome de uma moral ancestral que mistura religião e orgulho. Mas há também histórias de coragem. Em Karachi, uma advogada chamada Khadija
lutou contra o próprio primo, que tentou matá-la por desobediência. Ela sobreviveu, levou o caso aos tribunais e, diante das câmeras, declarou: "Se a tradição não muda, eu vou mudar o mundo." Sua voz virou símbolo de resistência feminina. Curiosidade: desde 2016, o Paquistão possui leis mais severas contra crimes de honra após pressão internacional. Porém, a aplicação ainda é limitada, especialmente em regiões dominadas por líderes tribais. Mas nem tudo é dor. Há tradições que revelam a alma poética do povo, como os casamentos, que duram 7 dias e são verdadeiros espetáculos de cor e emoção. Lanternas flutuam, tambores ecoam, e os noivos dançam sob uma chuva de pétalas. Cada ritual é uma metáfora viva. A união não é entre 2 pessoas, mas entre 2 famílias, 2 linhagens, 2 histórias. O narrador comenta com voz serena: enquanto o Ocidente busca individualidade, o Paquistão busca pertencimento. Curiosidade: os casamentos paquistaneses são conhecidos por serem um dos mais longos e festivos do mundo. As cerimônias misturam música tradicional, versos de poesia e oferendas simbólicas. Mas o choque cultural vai além do amor. Há um ritual silencioso que define o papel de cada pessoa na sociedade. A mulher é vista como guardiã da pureza, o homem como o escudo da honra. Essa dualidade, que parece opressora, é também uma fonte de equilíbrio espiritual para muitos. Um homem mais velho, sentado à porta de uma mesquita, resume assim: ela é a flor, eu sou o vento. Se eu soprar com raiva, destruo. Se soprar com cuidado, faço florescer. Curiosidade: nas áreas rurais, o conceito de purdah, o isolamento feminino, ainda é seguido. Mulheres raramente aparecem em público desacompanhadas, e o uso do véu é um símbolo tanto de fé quanto de status social. No entanto, a nova geração está mudando o jogo. Jovens conectados pela internet desafiam os velhos costumes. Meninas criam canais no YouTube para falar de moda, música e espiritualidade. Rapazes organizam protestos contra o casamento infantil. Há uma revolução silenciosa acontecendo, não nas ruas, mas nas telas. Curiosidade: o Paquistão é o país com um dos maiores crescimentos de usuários de internet da Ásia. Mais de 70 milhões de jovens acessam redes sociais diariamente, e o debate sobre igualdade de gênero e liberdade está em expansão. Mas o choque cultural não para por aí. Nas montanhas do norte, há aldeias onde as pessoas acreditam que fotografar uma criança antes dos 40 dias de vida traz má sorte. No deserto, existem tribos que ainda resolvem disputas oferecendo uma filha em casamento. E nos vales, monges sufis dançam em transe, acreditando que o movimento liberta a alma do corpo. Um viajante europeu descreveu a cena. Pareciam girar entre a vida e o além, em perfeita harmonia. Essa mistura de fé, misticismo e tradição cria um país onde o sagrado e o profano caminham de mãos dadas. Curiosidade: o sufismo, vertente mística do Islã, é amplamente praticado no Paquistão. Seus seguidores acreditam que a música e a dança podem conduzir o espírito a Deus. E é aí que mora o paradoxo. Para o Ocidente, certas práticas parecem atrasadas, mas dentro da lógica paquistanesa, elas representam ordem, proteção e fé. O que o mundo chama de opressão, eles chamam de equilíbrio. O que o mundo chama de atraso, eles chamam de honra. E talvez, diz o narrador, se o mundo aprendesse a olhar com menos julgamento e mais curiosidade, entenderia que toda cultura tem uma ferida e que as tradições, por mais estranhas que pareçam, são a forma que os povos encontraram de não esquecer quem são. A câmera foca uma mulher idosa com o rosto coberto, os olhos brilhando sob o tecido. Ela diz baixinho: nós seguimos o que nossos ancestrais seguiram, porque quando um povo esquece suas tradições, esquece quem é. O som do chamado à oração ecoa ao fundo. O céu escurece, e o narrador conclui: o Paquistão não é um país parado no tempo, é um país que luta entre 2 tempos, o passado que protege e o futuro que chama. Se essa história te fez pensar, siga conosco. No próximo capítulo, vamos entender o coração que move esse país, a economia do improviso, o equilíbrio precário entre fé, crise e sobrevivência. Como um país com rios, montanhas e minerais suficientes para sustentar uma geração inteira
pode continuar pobre? Como uma nação que possui armas nucleares luta para manter as luzes acesas à noite? O Paquistão vive uma contradição que desafia a lógica. É um país que sobrevive não pela estabilidade, mas pelo improviso. Aqui o milagre é diário, e a crise uma velha conhecida. O som das buzinas em Karachi ecoa como uma sinfonia do caos. Vendedores ambulantes gritam ofertas, táxis se espremem em ruas congestionadas e o cheiro de óleo queimado se mistura ao de curry. No meio dessa confusão, um homem empurra um carrinho de frutas. Ele olha para a câmera e diz, com um sorriso cansado, no Paquistão a gente não espera o governo, a gente se vira. Curiosidade, mais de 60% da economia paquistanesa é informal. Pequenos comerciantes, trabalhadores autônomos e agricultores sustentam o país sem qualquer apoio do Estado. A história econômica do Paquistão é marcada por promessas quebradas e resiliência. Após a independência em 1947, o país herdou poucas indústrias e uma estrutura agrícola desigual. O foco foi construir rápido, barragens, estradas, fábricas, mas a corrupção e as disputas políticas transformaram progresso em privilégio. Enquanto as elites enriqueceram, o povo aprendeu a sobreviver, com o mínimo. Eles roubam o futuro e a gente fabrica o presente, diz um pescador em Karachi, enquanto conserta suas redes à luz de uma lanterna. O som do mar se mistura ao ruído distante dos geradores, porque aqui, energia elétrica é luxo. Curiosidade: o Paquistão sofre com crises energéticas crônicas. Cortes de luz podem durar até 10 horas por dia em algumas cidades. Mesmo com usinas nucleares, o país depende de importações caras de gás e petróleo. Mas o problema não é só falta de energia, é falta de planejamento. A economia do Paquistão sempre foi refém das decisões políticas. Cada novo governo promete reformas, mas acaba cedendo à pressão militar ou às elites feudais. O resultado é um sistema frágil, sustentado por empréstimos do Fundo Monetário Internacional, FMI. Quando o dinheiro acaba, o FMI entra. Quando o FMI entra, o povo paga a conta. Curiosidade: o Paquistão já recorreu ao FMI mais de 20 vezes desde sua criação, um dos recordes mundiais. Mas há algo que o Ocidente não entende. O povo paquistanês transformou a escassez em arte. Em Lahore, mecânicos consertam motores com arames e pedaços de metal improvisados. Em Peshawar, agricultores usam tratores com peças de diferentes marcas, adaptadas à força. E nas feiras de rua, mulheres transformam sobras de tecido em vestidos deslumbrantes. Tudo é reciclado, reinventado, renascido. É a economia do improviso. E ela pulsa como um coração teimoso. Um professor universitário, sentado em um café simples, explica: a economia aqui é emocional. O paquistanês não trabalha apenas por dinheiro. Trabalha por honra, por família, por fé. Essa é a base invisível do país. Uma rede de solidariedade silenciosa. Quando alguém perde o emprego, vizinhos se unem. Quando uma loja pega fogo, os comerciantes da rua ajudam a reconstruí-la. É um capitalismo com alma, ou pelo menos uma tentativa de manter humanidade dentro do colapso. Curiosidade: cerca de 30% da população vive de remessas enviadas por familiares que trabalham no exterior, principalmente no Golfo Pérsico. Essas transferências mantêm milhões de famílias, mas o preço do improviso é alto. O país depende demais do acaso, das chuvas para a colheita, das remessas para o consumo, das doações internacionais para pagar dívidas. Quando algo falha, tudo desaba. E mesmo assim, o sorriso volta no dia seguinte. Um motorista de rickshaw, aquele pequeno táxi de 3 rodas, ri e diz: amanhã é outro dia. Se Deus quiser, o motor pega. Essa fé no imprevisível é o que mantém o país vivo. Curiosidade: o setor agrícola emprega quase metade da população, mas sofre com secas e enchentes constantes. O rio Indo, principal fonte de irrigação, está cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas e pela disputa com a Índia. E há também a geopolítica, a ferida que nunca cicatriza. O Paquistão está entre 2 gigantes, Índia e China. De um lado, um rival histórico e nuclear. Do outro, um aliado que dita o ritmo econômico. O país tenta equilibrar-se como quem caminha sobre uma corda bamba,
tentando não cair nem para o Oriente, nem para o Ocidente. A China investe bilhões na construção do Corredor Econômico China-Paquistão, CPEC, uma rede de estradas e portos que promete conectar o mar da Arábia a Pequim. Mas com isso vem a dívida, a dependência e o medo de perder o pouco controle que ainda resta. Curiosidade: o CPEC é parte da nova Rota da Seda da China, um dos maiores projetos de infraestrutura do mundo. O porto de Pindusetize, Gwadar, no sul do Paquistão, é peça-chave dessa estratégia. Enquanto os poderosos fazem acordos, o povo sobrevive. Os bancos quebram, mas o chá nunca falta. Os políticos mentem, mas as mesquitas lotam. A economia entra em colapso e, ainda assim, o mercado abre todo dia. Porque aqui desistir é pecado. Um jovem vendedor de tapetes resume com sabedoria: a pobreza é a nossa escola. A gente aprende com ela o que vocês aprendem com livros. O narrador faz uma pausa. O som do chamado à oração preenche o fundo. A câmera mostra a cidade iluminada por milhares de luzes improvisadas, alimentadas por geradores e velas. O Ocidente chama de crise o que o Paquistão chama de rotina, diz a voz. E talvez seja isso que o torna indestrutível. Porque quando tudo dá errado, aqui ainda há algo que o dinheiro não compra: fé no amanhã. A tela escurece e surge uma frase: o Paquistão não é um país que falhou, é um país que resiste. Se essa visão te fez enxergar a força escondida sob o caos, continue comigo. No próximo capítulo, vamos explorar um lado que quase ninguém mostra: as maravilhas esquecidas pelos olhos do mundo. Você já se perguntou por que alguns lugares são chamados de paraíso e outros de perigo? Quem decide o que é bonito, seguro ou digno de ser mostrado? Talvez o maior erro do mundo moderno seja acreditar que só o que está nas revistas de viagem merece admiração. O Paquistão prova o contrário. Sob a sombra de sua fama injusta, escondem-se paisagens que parecem ter sido desenhadas à mão por Deus, montanhas douradas, lagos que refletem o céu como espelhos e cidades que sussurram histórias de impérios esquecidos. Mas o mundo não as vê, e o motivo é mais político do que você imagina. No norte, o Himalaia se estende como um exército de pedra. O vento corta o rosto, o ar tem gosto de gelo e pureza. Lá está o Vale de Hunza, um pedaço do Éden escondido entre as montanhas do Karakoram. As pessoas sorriem como se não soubessem o que é pressa. As mulheres vivem até os 90, às vezes 100 anos. Eles chamam a velhice de bênção, não de fraqueza. Um velho chamado Karim olha o pôr do sol e diz: aqui o tempo não envelhece a gente, ensina. Curiosidade: o Vale de Hunza é conhecido mundialmente como o Vale da Longevidade. Estudos mostram que a dieta local, à base de damascos, grãos integrais e água de geleira, contribui para uma saúde quase imortal. Mas, ironicamente, esse paraíso é quase esquecido pelo turismo internacional. Por quê? Porque o nome Paquistão ainda carrega o peso de décadas de medo. Para o Ocidente, o país é sinônimo de instabilidade e não de beleza. Mas essa é a armadilha. O mesmo medo que afasta o turista protege o sagrado. Enquanto multidões lotam Paris e Veneza, o Paquistão guarda em silêncio montanhas intocadas, desertos que parecem mares e cidades que existiam antes mesmo de Roma nascer. Curiosidade: o Paquistão abriga 6 das montanhas mais altas do planeta, incluindo o temido K2, o segundo pico mais alto do mundo. Também é lar da antiga civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas da Terra, contemporânea do Egito e da Mesopotâmia. No sul, o deserto de Thar se estende como uma tapeçaria dourada. Mulheres vestidas com roupas vermelhas e colares de prata dançam ao pôr do sol, enquanto os camelos caminham entre dunas que brilham como ouro. O som dos tambores ecoa no ar seco. Mas há um detalhe que poucos sabem. Esse mesmo deserto guarda sob si um dos maiores depósitos de carvão do mundo. A terra, que encanta os olhos, é também uma promessa econômica que o país ainda não conseguiu cumprir. Curiosidade: o Paquistão possui mais de 175 bilhões de toneladas de carvão em reservas, o suficiente para sustentar sua matriz energética por mais de 100 anos. Em Lahore, o coração cultural do país, a arte islâmica explode em cor e simetria. As mesquitas parecem joias lapidadas pela luz.
A mesquita Badshahi, construída no século XVII pelo Império Mogol, é uma das maiores do mundo, e quando o sol se põe sobre suas cúpulas vermelhas, o reflexo transforma o horizonte em um quadro vivo. No meio do pátio, um guia turístico diz, com um brilho no olhar, as pedras daqui conhecem mais orações do que qualquer homem vivo. Curiosidade, Lahore é conhecida como a cidade dos poetas e dos santos. Foi capital do Império Mogol, e seu centro histórico é um labirinto de mercados, perfumes e sons que parecem ter parado no tempo. Mas talvez o verdadeiro tesouro do país não esteja nas montanhas nem nas mesquitas, e sim nas pessoas. O povo paquistanês tem algo raro, um tipo de hospitalidade que beira o sagrado. Se você entrar em uma vila, mesmo sem ser convidado, eles te oferecerão chá, pão e abrigo. Você é hóspede de Deus, dizem. E é impossível não sentir que, por um instante, o mundo faz sentido. Curiosidade, o conceito de hospitalidade é tão forte no Paquistão que, em algumas regiões, recusar comida é considerado uma ofensa espiritual. Mas há um problema, e é aqui que o documentário se aprofunda. O mundo moderno destruiu a percepção do que é valioso. A beleza virou produto, o turismo virou espetáculo, e o Paquistão, por não se vender, foi esquecido. O país que um dia foi cruzamento de impérios, agora luta para ser lembrado. Você sabe o que dói? Pergunta o narrador. Não é ser pobre, é ser invisível. Curiosidade, o turismo representa menos de 3% do PIB paquistanês, mesmo com potencial para gerar 10 vezes mais. A falta de investimento em infraestrutura e o medo global de instabilidade afastam visitantes, mas as novas gerações estão começando a mudar isso. Jovens fotógrafos escalam montanhas para mostrar ao mundo, pelas redes sociais, o verdadeiro rosto do país. Vídeos de drone revelam vales cobertos de flores, templos budistas escondidos e cachoeiras cristalinas. Um deles, chamado Imran, grava enquanto dirige uma moto por uma estrada sinuosa entre os picos. Dizem que o Paquistão é perigoso. Eu digo que é perigoso não vir conhecer o que é real. Curiosidade. Nos últimos anos, influenciadores e viajantes estrangeiros têm redescoberto o país. Em 2020, a revista Forbes listou o Paquistão entre os melhores destinos de aventura do mundo. No entanto, há algo que nenhuma câmera consegue capturar: a espiritualidade do lugar. No santuário de Shah Rukn e Alam, homens e mulheres se reúnem para dançar ao som dos tambores em um ritual sufi que simboliza a fusão entre o humano e o divino. A cena parece um sonho. A poeira sobe, o ar vibra e o tempo desaparece. Um velho místico abre os braços e grita: Deus não está no céu, está no coração que sente. Nesse instante, o Paquistão deixa de ser um país, vira uma metáfora da fé que sobrevive ao esquecimento. O narrador fala baixo, como se estivesse revelando um segredo. Talvez o verdadeiro milagre do Paquistão não esteja nas suas montanhas, mas na sua capacidade de continuar acreditando, mesmo quando o mundo para de acreditar nele. A câmera se afasta lentamente, mostrando o céu noturno sobre as montanhas. Do norte, milhares de estrelas brilham e uma voz sussurra: quem disse que o paraíso é na Europa? Nunca olhou o Paquistão com os olhos da alma. Se esse episódio te fez ver beleza, onde o mundo só vê medo, comenta aí embaixo: eu amo o Brasil. E continua comigo. No próximo capítulo, vamos encarar o contraste final, a miséria e a grandeza que definem o país mais subestimado do planeta. Há lugares no mundo que parecem feitos para provar um ponto, que o ser humano pode ser frágil e, ao mesmo tempo, indestrutível. O Paquistão é um deles. Um país onde a fé é mais forte que o medo, onde o caos convive com a beleza e onde a esperança resiste mesmo quando não há razão alguma para resistir. O mundo o chama de perigoso, mas o que poucos entendem é que por trás de cada tragédia há um povo que aprendeu a transformar dor em força e desespero em fé. Nas ruas de Karachi, o sol nasce sobre o mar da Arábia e ilumina as duas faces do país. De um lado, arranha-céus espelhados, do outro, favelas, que parecem feitas de poeira. Um garoto segura uma pipa rasgada e olha para o alto. A linha corta o dedo, mas ele sorri. Ela ainda pode voar, diz. Essa frase simples é o resumo do Paquistão,
um país que sangra, mas não desiste. Curiosidade: quase 70% da população tem menos de 30 anos. É uma nação jovem, inquieta e cheia de sonhos, mesmo com o peso de séculos de instabilidade. A pobreza, a corrupção e as guerras não conseguiram apagar o brilho desse povo, e talvez o segredo esteja na fé. Nas mesquitas, milhões se curvam ao mesmo tempo, 5 vezes por dia, e o chão vibra com a mesma oração. Allahu Akbar, Deus é grande. O som ecoa entre montanhas, desertos e cidades, lembrando que, por mais caótica que seja a vida, ainda há algo que conecta todos. A crença de que nada está perdido enquanto se acredita. Mas há uma verdade incômoda. O mundo aprendeu a ver o Paquistão apenas pelo que ele sofre, não pelo que ele ensina. E isso é um erro, porque se existe um lugar onde a humanidade ainda é sentida em sua forma mais pura, é aqui. Aqui o amor é resistência, a fé é sobrevivência e o perdão é revolução. Curiosidade: o país abriga mais de 300 santuários sufis, locais de meditação e música espiritual que misturam poesia, dança e devoção. É onde os pobres e os poderosos se encontram sem diferença, buscando a mesma coisa: sentido. Uma mulher idosa, com o rosto marcado pelo tempo, segura um colar de contas e sussurra: cada lágrima que cai aqui é uma oração que sobe. Atrás dela, o pôr do sol tinge o céu de laranja e ouro, e as sombras das pessoas se alongam, como se o próprio universo estivesse se inclinando para ouvir. Curiosidade: o temperamento do povo paquistanês é uma mistura de orgulho, emoção e resiliência. Eles acreditam que cada dor tem propósito, uma filosofia espiritual herdada do sufismo e profundamente enraizada na cultura nacional. E se olharmos com atenção, há uma lição escondida em cada canto do país. Nas crianças que estudam sob a luz de velas, há coragem. Nos trabalhadores que carregam tijolos sob o sol escaldante, há dignidade. Nos artistas de rua que cantam sobre a vida enquanto o mundo ignora, há poesia. É como se cada paquistanês carregasse dentro de si uma frase silenciosa: podem tirar tudo de nós, menos o espírito. Mas talvez a mensagem mais poderosa não seja sobre o Paquistão, e sim sobre nós. Sobre o quanto também vivemos presos a fronteiras invisíveis, culturais, mentais, espirituais. O mundo nos ensina a julgar o que não entende, a temer o que é diferente. E assim deixamos de ver a beleza que está nos lugares que o mapa chama de perigosos, mas que a alma reconhece como sagrados. A câmera mostra as montanhas cobertas de neve, os vales verdes e os desertos dourados. A voz do narrador se mistura ao som do vento. O Paquistão não é um país esquecido, é um espelho, um lembrete de que toda nação, assim como todo ser humano, é feita de contrastes, de glória e queda, de fé e dúvida, de miséria e grandeza. O som de um tambor distante começa a crescer. Imagens rápidas tomam a tela. O sorriso de uma criança, o olhar sereno de um ancião, a poeira levantando no deserto, a bandeira tremulando, e a voz finaliza com emoção contida, mas firme. Um dia, o mundo vai entender que não existe país pequeno nem povo atrasado, só histórias que ainda não foram contadas com verdade. E quando você enxergar o mundo com os olhos do coração, vai perceber que cada fronteira é apenas uma ilusão. A humanidade é uma só, e ela começa dentro de você. A tela escurece. O som do vento diminui. Uma frase surge devagar, branca sobre o fundo negro. O que o mundo chama de caos, Deus chama de lição. E antes dos créditos, o narrador conclui com um tom próximo, quase como um amigo falando direto com quem assiste. Se essa história te fez sentir algo, esperança, curiosidade ou apenas respeito, então já valeu a pena, porque entender o mundo é o primeiro passo para mudar o nosso próprio. Curte, comenta aí, eu amo o Brasil e continua comigo. Nas próximas histórias vamos juntos viajar por outros lugares que o mundo esqueceu, mas que ainda guardam a alma da humanidade. O som final é de um pássaro cruzando o horizonte, e então, silêncio. O tipo de silêncio que deixa algo ecoando dentro de você. A certeza de que o mundo é muito maior do que te ensinaram a enxergar.